Olá, esse é o primeiro vídeo dessa nova série que eu chamo Descomplicando a Prática, na qual eu vou sugerir para vocês diversos ajustes e diversas variações para várias posturas dentro da prática de asana, dentro da prática de yoga. E para isso, eu conto com a ajuda de vocês, eu conto com as sugestões de vocês. Deixem tudo nos comentários dos vídeos, porque talvez nem sempre eu consiga cobrir todas as variações, nem sempre eu talvez tenha todas as ideias, e vocês podem participar, podem me ajudar a construir essa série de vídeos com a opinião de vocês. E nada mais justo do que começar essa série de vídeos com a saudação ao sol. E para isso vocês podem ver, eu tenho aqui o astro do meu lado, Berinjela, que vai passar toda hora pelo tapete. Tenho também a Maria Eduarda, que nesse momento está circulando pela casa, mas certamente vai aparecer aqui nos vídeos demonstrando as suas habilidades, a sua flexibilidade felina. Bom, mas levando agora tudo mais a sério, vamos então tentar destrinchar cada postura dentro da saudação ao sol, trazendo aqui pequenos ajustes, pequenas variações que podem fazer a diferença para você na sua prática e também para os alunos que vão procurar vocês nas suas aulas. Então, a primeira postura que a gente vai abordar é a postura da montanha. E como é que a gente aborda essa postura? Normalmente, a gente vê o ajuste clássico, que é unir os pés, criar uma base firme ali nos pés, com os pés no chão. E para isso eu tenho que ver se isso funciona para o meu corpo. Se eu junto os meus pés, talvez eu veja uma briga entre os meus maléolos, que são esses ossinhos dos tornozelos. Se eu percebo que essa briga entre os maléolos existe, o que eu posso fazer é rodar os meus calcanhares suavemente para fora. E esse ajuste é importante, porque nesse tipo de postura, como a postura da montanha, eu quero promover uma suave rotação medial das minhas pernas e coxas, ou seja, eu quero que elas girem suavemente para dentro. E isso também vai ajudar a me lembrar da ação do Mula Bandha, que é o recolhimento do períneo, do assoalho pélvico, e também do Uddiyana Bandha, que é o recolhimento do baixo ventre. Então, o primeiro ajuste pode ser esse. Eu posso girar os meus calcanhares suavemente para fora, e isso já vai fazer com que os meus maléolos se distanciem um do outro. Mas você também pode afastar os seus pés um pouco mais, digamos até a largura dos quadris. Você é livre para fazer isso. Embora você não veja muito isso nos manuais de yoga, você pode adaptar isso ao seu corpo, porque em segundo lugar, os seus joelhos podem estar brigando um com o outro também. Se você tem o chamado geno valgo, que é o joelho rodado para dentro, provavelmente um vai estar raspando no outro. E isso também não vai ser muito agradável na manutenção da postura. Portanto, ao afastar os seus pés, você elimina já esse problema. Mas você mantém aqui a intenção de rotação medial das pernas e coxas. Pessoalmente, eu curto fazer a postura da montanha realmente com os pés afastados, porque existe um outro ponto de incômodo, que é a parte alta das coxas. A parte alta das coxas também pode ficar brigando ali uma com a outra. Então, ao afastar os meus pés, eu já elimino essa questão no meu corpo. Então, em relação aos pés, a gente já cobriu bastante coisa. Lembre-se que você quer dividir o peso dos seus pés ou o peso do seu corpo entre 3 pontos: os calcanhares, as bordas laterais, atrás ali dos dedinhos dos pés, e nas bordas mediais, atrás ali dos dedões dos seus pés. Você quer dividir o peso do seu corpo entre esses 3 pontos.
Então, eu tenho ali uma base interessante para o meu corpo, com os pés mais próximos, com os calcanhares girando suavemente para fora ou com os pés mais afastados. Agora, a questão é, de vez em quando a gente vê um aluno desatento, né, ou aquela pessoa que está começando a prática, com os pés suavemente rodados para fora. Isso aqui não vai ser interessante para o corpo e você pode tentar fazer isso aí na sua casa. É quase que impossível, depois, na continuação dos movimentos da saudação ao sol, quando você tiver que fazer uma flexão de quadris, conseguir flexionar os quadris com eficiência se os seus pés estão girados para fora. Você vai perceber, se fizer o teste aí rapidinho, que se os seus pés estiverem girando para dentro, nessa rotação medial que eu falei, os seus quadris vão flexionar com muito mais facilidade. Isso porque a cabeça do teu fêmur aqui nos quadris, a cabeça do teu fêmur no encaixe com o acetábulo, gira quando você gira a sua coxa. E quando você gira então a sua coxa suavemente para dentro, esse encaixe da cabeça do fêmur com o acetábulo torna a flexão do quadril bem mais acessível para o corpo. Um outro ponto que eu queria falar da flexão do quadril, também já adiantando um pouco o tema, é que ao afastar um pouquinho os meus pés, eu vou ter mais espaço também e mais facilidade para flexionar os meus quadris do que se eu estivesse com os pés juntos. E quando eu junto os meus pés, é quase imperceptível a diferença, mas a altura do corpo fica um pouco maior, ou seja, eu fico um pouco mais distante do chão. Se eu afasto um pouco os meus pés, para eu chegar com as minhas mãos no chão e, consequentemente, para eu chegar com os meus quadris sobre as coxas, fica muito mais fácil. Ok, então a gente falou sobre os pés. O segundo ponto aqui na postura da montanha é a gente falar sobre os joelhos. E os joelhos devem estar sempre destrancados, ou seja, isso significa que eles devem estar suavemente flexionados. É uma flexão muito suave que permite que a musculatura das suas coxas torne-se ativa e, portanto, proteja a articulação dos seus joelhos. No meu caso, talvez você não vá perceber, eu vou virar aqui de lado até, mas quando eu estendo completamente os meus joelhos, eu vou promover uma hiperextensão dessas articulações. Eu estou promovendo uma pressão dos meus joelhos para trás, como se eu quisesse dobrar os meus joelhos como se fosse um passarinho. O passarinho dobra o joelho para trás. O ser humano não faz isso. Então, eu não quero que isso aconteça com os meus joelhos, principalmente porque depois, com o movimento de flexão do quadril, ou seja, quando o meu tronco vai à frente para que eu desça com as mãos na terra, o que acontece? Boa parte do meu peso vai para a parte anterior dos meus pés. E quando eu jogo o peso para a parte anterior dos meus pés, eu vou gerar essa pressão de empurrão dos joelhos para trás. Então, eu não quero que isso aconteça com os meus joelhos. Eu quero que os meus joelhos se mantenham suavemente flexionados o suficiente para que a musculatura das coxas fortaleça essa região e proteja essa articulação. Lembre-se que quem faz força são os seus músculos, não são as suas articulações. Então isso é muito importante a ser observado na sua prática. Depois vem a articulação dos quadris. E muitas vezes a gente ouve os professores de yoga falando para apontarmos o cóccix para o chão. E quando eu aponto o meu cóccix para o chão, e isso aqui acontece, eu crio uma retificação da minha lombar. E eu não quero uma retificação da minha lombar. Eu quero manter a lordose natural que a minha lombar possui. Porque as curvaturas naturais da coluna servem para dissipar o peso da gravidade que incide sobre o seu corpo. Então, garanta que as curvaturas da sua coluna estejam ali para que você não a pressione. Então, eu tenho ali
pés, joelhos, quadris bem estabilizados, eu tenho os bandhas bem firmes aqui na base do tronco, o períneo recolhido, o abdômen na parte inferior também recolhida, sustentando as vísceras, né? Sustentando ali os órgãos internos da região do abdômen. Eu abro o meu peito, eu giro os meus ombros para trás, eu mantenho os meus braços longos e ativos ao longo do corpo. Você não precisa ficar que nem um robô, que nem uma estátua na postura anatômica, mas você precisa fazer com que o corpo inteiro esteja acordado. Então, para mim, veja bem, isso aqui é uma postura da montanha, é um Tadasana confortável para o corpo. Então, eu tenho aqui a primeira postura da saudação ao sol. O segundo momento da saudação ao sol vai ser o momento no qual eu vou erguer os meus braços na direção do céu. E ao fazer isso, eu vou erguê-los de maneira que os meus ombros estejam distantes das minhas orelhas. Então, é isso aqui que acontece. Para um homem mais forte, com volume de músculos no ombro, isso aqui de juntar as palmas das mãos em cima da cabeça nem sempre é interessante. Eu prefiro manter os braços paralelos e os ombros distantes das orelhas e as axilas se entreolhando, ou seja, eu faço que as minhas escápulas lá nas costas se afastem e ao mesmo tempo se mantenham baixas, deprimidas. Então, se eu não tenho aqui a capacidade de levantar os meus ombros, porque eu tenho uma lesão no ombro, que seja, talvez eu possa trazer aqui, talvez eu não possa nem mesmo elevar os braços. Tudo bem, mas uma coisa que você pode fazer, talvez, né, digamos aí em relação ao teu pescoço, é elevar suavemente o olhar na direção do teto. E quando eu falo elevar o olhar, eu estou falando sobre os seus olhos e não sobre a sua cabeça, porque esse é outro equívoco que acontece na saudação ao sol. O aluno eleva os braços, a pessoa eleva os braços e, ao mesmo tempo, gira o rosto na direção do céu. Ao fazer isso, eu estou comprimindo as minhas vértebras cervicais, eu estou diminuindo o espaço das minhas vértebras cervicais. As minhas vértebras estão fazendo isso aqui. E no que ela faz isso aqui, eu estou comprimindo muito de um lado e abrindo bastante espaço do outro. E dali pode haver um deslizamento do disco intravertebral, o que vai causar ali uma lesão na sua coluna. Então, é interessante educar a elevar suavemente o rosto, mantendo aqui o espaço na cervical, na nuca, mantendo a pele da nuca lisa, como eu gosto de dizer, e elevar o olhar, levar os seus olhos na direção do teto. Então eu posso simplesmente elevar o olhar e está tudo bem, ou eu posso elevar os braços também na direção do teto. E cuidado que, ao fazer isso, muitas pessoas também tendem a criar uma hiperlordose, ou seja, empinam demasiadamente o bumbum. Você não quer uma hiperlordose, você quer a lordose natural da coluna. Então, estabiliza ali os teus quadris com a ajuda do Uddiyana Bandha, para que isso não aconteça no seu corpo. Então, até aqui nós temos a postura da montanha, o Tadasana, e nós temos a segunda postura que se chama Urdhva Hastasana, que significa mãos para o alto. Depois nós vamos ter então o Uttanasana, e aí que vários ajustes podem ser feitos. Então, eu vou fazer uma flexão dos quadris. Como eu disse, é bom que os calcanhares estejam suavemente rodados para fora, por causa do encaixe do fêmur ali no acetábulo, o que vai ajudar na flexão dos seus quadris. Lembro da flexão dos joelhos, que agora pode se tornar maior, porque ao flexionar os meus joelhos, eu elimino a resistência dos posteriores de coxa e das panturrilhas que freiam o movimento de flexão do quadril.
E o mais importante nesse movimento, como comando que você vai dar para um aluno, é tocar as suas costelas nas coxas. Porque ao tocar as suas costelas nas coxas, você de fato está fazendo uma flexão do quadril e não uma flexão da coluna. Se você diz para o aluno, toque as mãos no chão direto, ele vai tentar fazer isso. E ao fazer isso, ele curva excessivamente a coluna e ali nós temos o mesmo caso que acontecia com o pescoço. Nós temos uma pressão sendo gerada em um lado da vértebra, enquanto existe um espaçamento do outro lado. Então eu quero flexão de joelhos, flexão de quadris, costelas sobre as coxas e, por último, as mãos vão tocar na terra. E ali eu posso usar bloquinhos, se eu os possuir, para aumentar essa altura, digamos, do chão, para que as minhas mãos, toquem o chão, digamos assim. Então o bloquinho pode estar nessa posição, pode estar nessa posição, pode até mesmo estar nessa posição, mas o que você quer é a flexão dos quadris e o toque do abdômen nas suas coxas. E para isso você pode convidar o aluno a flexionar mais os joelhos se ele for bem travadinho. Você pode sugerir o aluno a esticar um pouquinho mais os joelhos se ele tiver ali a possibilidade, mas nunca esticar os joelhos completamente, porque, de novo, a pressão vai lá para trás e vai para dentro dos joelhos, o que vai lesioná-los com o tempo. Então, eu tenho essa opção dos bloquinhos para fazer o Uttanasana, ou seja, relaxo o meu tronco sobre as coxas, solto o peso da cabeça na direção da terra. Então, esse é um Uttanasana acessível. Depois, eu vou tentar apontar o topo da minha cabeça lá para frente. Isso se chama Ardha Uttanasana, ou seja, a metade do Uttanasana. E eu posso usar aqui de novo os meus bloquinhos, nessa altura, ou até mesmo nesta altura. O que importa aqui é que eu possa levar o topo da minha cabeça lá para a parede da minha frente e a base da minha coluna lá para a parede de trás, tracionando a coluna como um todo num eixo horizontal. Então, se eu não tenho esses bloquinhos à minha disposição, você vai apoiar as suas mãos ali nas suas canelas e dá na mesma. Por isso também os joelhos flexionados, porque você evita empurrar ainda mais com as suas mãos os joelhos para trás e você tem o mesmo efeito. Se o aluno não alcança as canelas, essa altura aqui que eu sugeri, vem com as mãos para cima dos joelhos. Vai dar na mesma. Os joelhos estão flexionados e, portanto, estão protegidos. Ou até mesmo para cima das coxas. Você pode trabalhar em todas essas variações e certamente uma delas vai servir para o teu aluno. Então, do Ardha Uttanasana, a gente vem para a famosa passada, ou Ashwashanchalanasana, ou postura do corredor. Então, eu estou aqui no meu Ardha Uttanasana, muitas pessoas terão a facilidade de dar essa passada. E quando eu dou essa passada, eu me preocupo em alinhar o tornozelo, que está aqui na frente, com o joelho, que está aqui na frente. Mas muitas pessoas não conseguirão dar essa passada que eu sugeri aqui agora. Então, qual é a boa aqui para você sugerir para o teu aluno? Então, se você está aqui no Ardha Uttanasana, dobra um pouco mais os joelhos, vai apoiando as mãos no chão e em passos curtos você vai posicionar o seu corpo na prancha. E quando eu paro na prancha, eu quero estabilizar ali os meus quadris, eu não quero os quadris lá em cima e tampouco os quadris
soltos. Então, para isso eu preciso ativar as minhas coxas, o meu abdômen, os meus ombros, os meus braços, obviamente. Os meus punhos vão estar um pouquinho à frente da linha dos ombros, porque isso faz com que eles tenham um ângulo maior do que 90 graus, ótimo para a articulação dos punhos. Os cotovelos, assim como os joelhos, estarão suavemente desbloqueados. E ali, se o meu aluno não tem a capacidade, a força ainda de sustentar a postura, você sugere para ele os 4 apoios e está tudo bem. Mas os 4 apoios não podem ser os 4 apoios largados. De novo, os quadris devem estar bem firmes, o abdômen recolhido, a coluna se mantendo ali estável nesse eixo horizontal. E aqui, então, eu tenho uma variação de prancha. Para descer, eu vou, então, facilitar a descida descendo com os quadris ao chão em primeiro lugar, porque assim boa parte do meu peso do corpo já foi para baixo. Depois vem o meu abdômen, depois vem o meu peito e, por último, a minha testa. Então, eu chego até aqui. Então, agora vem o movimento de hiperextensão da coluna, a postura da cobra ou o cachorro olhando para cima. Então, para eu experimentar a coluna do aluno, eu gosto de sugerir o descolamento da testa e do peito por alguns centímetros do chão. E aqui eu evito olhar para frente de novo para não comprimir a minha cervical. Eu mantenho a pele da nuca lisa, eu mantenho o topo da cabeça apontado lá para frente. E ativo aqui as minhas costas, observando como a minha coluna reage a essa ativação. Os glúteos também estão ativados, as coxas e os pés também estão ativados, os peitos dos pés estão lá no chão. Daqui, eu posso então começar a experimentar a intensificação do movimento. Com a ajuda das mãos, eu empurro o chão. E vou tentando apontar o peito e o rosto para a parede à minha frente, sem descolar os quadris do tapete. Então, os ombros giram para trás, os cotovelos flexionados, os quadris no chão. Existe ali o apoio do pubis no chão. Então, eu evito que os ombros girem para frente e eu evito a hiperextensão dos cotovelos. Eu não quero cotovelos esticados jamais. Cotovelos sempre destrancados. E para sair daqui, ao invés de passar direto para o cachorro olhando para baixo, que vai exigir muita força do teu abdômen, você pode passar pelos 4 apoios. E ao passar pelos 4 apoios, você cria o espaço aqui colocando as pontas dos pés no chão para elevar os quadris para cima e para trás, passando para o cachorro olhando para baixo. E aqui eu também sugiro dobrar os joelhos, naquela mesma intenção de tirar as panturrilhas e a parte de trás das coxas como freios da flexão dos seus quadris, de maneira que você possa, então, priorizar as suas costas. Mas vamos voltar um pouquinho. Nós estávamos aqui na prancha e paramos no 4 apoios, antes de descer. Então, se eu tenho uma gestante, por exemplo, na prática, obviamente, se ela já estiver ali com uma barriguinha saliente, digamos, a gente não vai sugerir que ela deite de bruços. Então, ao invés dela fazer essa descida na qual a gente deita de bruços, você pode sugerir a postura do gato. Alguns ciclos aqui na postura do gato. Enquanto os outros alunos, por exemplo, fazem o movimento da cobra ou do cachorro olhando para cima. Você pode sugerir também a descida dos quadris e, sem tocar o abdômen no chão, passando para a postura da cobra. Mas cuidado, principalmente com as gestantes, porque na gestação a mulher já aumenta o seu nível de flexibilidade e, portanto, posturas de hiperextensão podem ser mais perigosas para as gestantes. Então, observe o seu aluno. Pode fazer?
Pode fazer. É melhor fazer a variação do gato? Ofereça a variação do gato. Então, para além disso, existe também a postura do cachorro olhando para cima. E para eu fazer a postura do cachorro olhando para cima, eu tenho que ativar muito as minhas coxas, os meus glúteos, o meu abdômen, tenho que manter os cotovelos destrancados, tenho que manter os ombros girando para trás e o olhar para cima, não o rosto. É uma variação mais intensa, portanto, nem sempre acessível a todos. Então, observe. Voltando ao cachorro olhando para baixo, eu estou aqui com os meus calcanhares girando suavemente para fora. Lembra da rotação medial das pernas e coxas. E o classicão é a volta com a passada adiante. E essa passada adiante geralmente é um problema. Então, da mesma forma que eu fui lá para trás, em pequenos passos, venha para frente também. Em pequenos passos. Traga os pés aqui entre as mãos, aponte o topo da cabeça lá para frente, no Ardha Uttanasana, talvez com as mãos no chão, talvez com as mãos nos bloquinhos, talvez com as mãos nas canelas, nos joelhos, nas coxas, tracionando a coluna nessa linha horizontal. Depois eu expiro, flexionando os quadris, colando o tronco sobre as coxas, relaxo o pescoço e solto o peso da cabeça. E a subida, eu simplesmente baixo os meus quadris para quê? Usar a força das minhas coxas e não a força das minhas costas. E posso subir desenrolando a coluna vértebra por vértebra. Ou eu posso, daqui de baixo, baixar o centro de gravidade do meu corpo também, usar de novo a força das coxas, levantar o tronco e os braços juntos, na direção do teto, em Urdhva Hastasana. Ao expirar, as mãos descem juntas à frente do coração. Então, aqui nós temos boas variações dentro da saudação ao sol. Talvez não sejam todas, mas é boa parte das que eu conheço e que eu percebi serem acessíveis às pessoas. Como eu disse no começo do vídeo, eu espero a sugestão de vocês, a opinião de vocês, para que essa troca seja ainda mais rica. Fico por aqui, então, nesse primeiro vídeo e até semana que vem. Namastê!